pouquinho sobre o livro Ensaios sobre a Cegueira, do escritor português José Saramago. Ele foi um livro publicado em 1995 e ganhador do Prêmio Nobel de Literatura em 1998. Ele também ganhou uma adaptação cinematográfica por um roteirista brasileiro em 2008. E embora o roteirista tenha sido brasileiro, o filme é norte-americano. Para a gente entender Ensaios sobre a Cegueira, nós precisamos entender 3 características marcantes do escritor, sendo a escrita saramaguiana, a presença de personagens tipo e a criação de um microcosmo. A primeira característica é a questão da escrita saramaguiana. Pois bem, a escrita saramaguiana ela é uma mistura do discurso direto com o discurso indireto. Eu vou tentar explicar mais ou menos como funciona. O discurso direto é aquele discurso em que a gente tem a reprodução da fala da personagem. E geralmente isso nos livros ele aparece com ou a marca de travessão ou a marca de aspas. E o discurso indireto, ele é a voz do narrador na trama. Só que o Saramago, ele mistura essas coisas. Ou seja, nós não temos nem a marca de fala com travessão e aspas, nem a marca de paragrafação da história. Nós só temos a distinção com vírgulas e maiúsculas. Essa característica, ela cria uma fluidez para a leitura, como se a gente estivesse dentro da cabeça das personagens. A segunda característica é que nesse livro nós não temos nome de personagens. Os personagens, eles são personagens tipo, e geralmente o que dá nome para eles é uma característica marcante, que os destaca. Como, por exemplo, nós temos o médico, a mulher do médico, o primeiro cego, a rapariga dos óculos escuros, o menino estrábico e entre outros. A terceira característica é a criação de um microcosmo, em que o Saramago parte de uma hipótese absurda e nos convida a fazer uma reflexão sobre a temática. Em Ensaios sobre a Cegueira, a hipótese absurda, como o próprio nome diz, é a presença de uma cegueira que virou uma epidemia. E talvez nós poderíamos ver como uma continuação o ensaio sobre a lucidez, que a hipótese absurda desse microcosmo é: e se todas as pessoas não fossem votar no dia da eleição? Ou se todas as pessoas votassem nulo? Ou se todas as pessoas votassem branco? São hipóteses geralmente absurdas, mas que têm o potencial de acontecer. Imagina se todo mundo cegasse. Ou imagina se as pessoas não fossem votar. Ou imagina se as pessoas parassem de morrer. É isso que fala em Intermitências da Morte, que é um outro livro que eu também tenho dele, mas não está aqui comigo. Então, Saramago, ele nos convida, a partir das suas hipóteses absurdas, a entrar numa reflexão sobre várias questões humanas e existenciais. Bem, a narrativa começa num dia normal, em que um homem está no meio de um trânsito, só que do nada ele cega. Só que essa cegueira, ela não é uma cegueira comum, uma cegueira escura, mas sim uma cegueira branca, que é descrito pelo autor como um mar de leite, como se a gente enxergasse tudo mais ou menos assim. E a partir daí, várias pessoas vão cegando numa espécie de epidemia. E à medida em que a situação vai ficando mais grave e muitas pessoas vão cegando, o governo acaba tomando medidas extremas. Ele vai pegar toda essa população que está cegando e vai colocar num hospício que era desativado, deixando essa população lá e oferecendo apenas a comida. Ou seja, essas pessoas elas vão ter que aprender a se virar sozinhas. Só que dentro de todas essas pessoas a gente tem um médico e a mulher do médico. E essa mulher é a nossa protagonista, porque ela é a única da trama que não cega. Então toda a narrativa vai ser tudo narrado através dos olhos da mulher do médico. E ela se passa de cega justamente para ir com o marido para dentro desse hospício. E nesse hospício, o Saramago ele vai nos convidar a refletir sobre a animalização da humanidade. E isso é muito simbólico numa das passagens em que o Saramago ele diz mais ou menos assim: tivesse que esperar que toda a gente cegasse e por ter perdido a luz dos olhos, perdesse o farol do respeito. Isso é muito bonito, porque quando as pessoas cegaram, elas por instinto mostram que o respeito ele não precisa mais existir, já que eu tô cego. Ou seja, ao cegarem, as pessoas perdem a noção de humanidade, vão aos poucos se animalizando. Elas perdem a noção de respeito, de moral, de ética, mostram o lado mais preconceituoso que o ser humano pode ter.
não tem compaixão, não tem empatia e nem sensibilidade pelo próximo. A gente vai percebendo como essas pessoas cegas têm que aprender a lidar com essa situação. Mas ao mesmo tempo elas foram ali abandonadas por esse governo, elas foram deixadas à mercê dessa doença, elas foram deixadas impotentes, e aí vai criando toda uma reflexão sobre como seria o comportamento humano diante de questões extremas e adversas. E nós vamos tendo esse olhar irônico sutil do Saramago em como diante de adversidades, diante da impotência e diante do abandono, o ser humano ele pode se animalizar para responder a questões de desejo, a questões de luta pela sobrevivência. E dessa animalização vai surgir a criação de vários grupos dentro desse hospício. E entre esses grupos, 2 são principais, que é o grupo da mulher do médico e o grupo de um cego. Só que esse cego, ele não é um cego pela cegueira branca, ele é um cego que já era cego de nascença. E ele é dito como cego contabilista. E nós temos que meio que um antagonismo entre esses grupos, em que o grupo da mulher do médico ainda representa a luta pela manutenção da humanidade e o grupo do cego contabilista seria a perda de todas as raízes humanas, a perda de tudo aquilo que faz a gente humano. Como? O respeito, a empatia, a compaixão, a amizade, o diálogo. Então a gente vai ter esses 2 grupos antagônicos. Várias cenas me marcaram nesse livro, mas teve uma específica em que o grupo do cego contabilista, eles acabam por dominar a comida, instalando um pedágio em que as pessoas só vão ter a sua parcela da comida se elas pegarem todos os seus objetos de valor e derem para esse grupo. Só que aí, conforme vai passando o tempo, acabam esses objetos de valor. E o que acontece? Acontece que esse grupo do cego contabilista agora quer que as outras camaradas cedam as suas mulheres. E aí você já imagina, a partir dessa frase, o que significa ceder as suas mulheres. E uma das características que mais incomoda nesse livro é a questão da frieza descritiva do Saramago. Ele não descreve com eufemismo, ele descreve tudo muito frio, tudo muito na cara. Ele não faz em nenhum momento que a situação seja amenizada com a descrição dele. Ele descreve na cara, tipo, é aquilo que tá acontecendo, entendeu? É isso que eu escrevi, é isso que eu quero que você leia, é isso que eu quero que você sinta. Tanto que ele, quando escreveu o seu livro e terminou, ele postou um depoimento em que ele fala que ele queria que o leitor sentisse exatamente aquilo que ele sentiu enquanto escrevia, que era uma enorme aflição. Ou seja, o próprio autor já falou que ele mesmo sofreu ao escrever esse livro. Então você imagina o quanto esse livro mexe com a gente. E vai descrevendo de maneira muito realista, é quase que expressionista o que ele faz. E a gente é convidado a uma reflexão sobre a gente mesmo, sobre a nossa própria consciência. Somos convidados nessa frieza descritiva a comparar a cegueira com a nossa perda da consciência. A perda da consciência coletiva, a perda da consciência em si, a perda da consciência como ser humano. Conforme o livro vai chegando no fim, acontece um incêndio na camarata do cego contabilista. E esse incêndio se alastra por todo o hospício. Só que o grupo da mulher do médico consegue sair desse hospício. E a hora que ela sai, ela vê que toda a cidade está cega. Todas as pessoas, inclusive as pessoas do governo, cegaram. Conforme ela vai descrevendo como está essa cidade, nós vamos de novo tendo essa reflexão sobre a perda da humanidade, sobre a perda de consciência. Porque há incêndio para todo lado, as pessoas estão agonizando de fome, há cachorros comendo pessoas. Então, são situações, são descrições que são muito pesadas e são muito reais. E você fica toda hora incomodado com aquilo. E nesse final nós vamos tendo esse grupo buscando comida. Esse grupo vai chegar na casa da mulher do médico e eles ficam ali. E chega uma hora em que, da mesma maneira absurda que a visão se foi, a visão volta. O primeiro a cegar retoma a visão. E aos poucos essa visão das pessoas vai sendo retomada. Só que o mundo antes, um mundo harmônico, agora é um mundo caótico. Assim nós chegamos no fim desse livro sobre vários questionamentos sobre questões humanas e questões existenciais. E questionamentos sobre por que a mulher do médico não cegou, porque diante de adversidades o ser humano ele pode sim voltar a ser um animal.
e vários questionamentos sobre consciência, sobre a questão de respeito, sobre a questão de ética, de moral, e como essas características tão humanas, elas podem se perder diante muito pouco, diante da perda de uma visão coletiva. Então, é um livro muito forte, eu recomendo muito, é um livro que eu dei 5 estrelas. Como não dar 5 estrelas para algo escrito pelo Saramago, mas é um livro que merece sim 5 estrelas. É um livro que vai te fazer pensar por muito, muito, muito tempo. É um livro que vai te acompanhar pela vida durante muito tempo. Ele é uma metáfora sobre a natureza humana. E você vai ficar pensando nele por muito, muito tempo. E para terminar, eu vou ler alguns trechos que me marcaram bastante e que eu acho muito pertinente. E eu quero que você lembre enquanto você estiver lendo esse livro. Queres que diga o que penso? Diz. Penso que não cegamos. Penso que estamos cegos. Cegos que veem, cegos que vendo, não veem. A outra é sobre como o medo foi a faísca para tornar as outras pessoas cegas. E ela diz assim: o medo cega, disse a rapariga dos óculos escuros. São palavras certas. Já éramos cegos no momento em que cegamos. O medo nos cegou. O medo nos fará continuar cegos. E é um livro que eu recomendo muito se você gosta de temas sobre questões existenciais, sobre questões humanas e sobre questões reflexivas. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado.